o caráter do Eterno e a lei. Parte final. Já foi abordado em 2 tópicos a relação entre o caráter de Criador e a lei das pedras, ficando bem claro que é incompatível o caráter do Eterno ser refletido na lei ou a lei refletir seu caráter. Na verdade, a lei reflete o caráter corrupto do ser humano, como vamos identificar por mandamentos em separados. Os 10 mandamentos e o caráter do ser humano. Primeiro, somente o ser humano tem tendências para adorar falsos deuses, o Eterno nem adorar ele adora, quanto menos deuses falsos, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. Segundo, somente o ser humano tem tendências para fazer imagens de deuses e santos, para adorar, cultuar e dessa forma aborrecerem o Eterno. Somente o ser humano tem necessidade de guardar os mandamentos porque vivem em pecado e para o pecado. O Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses nem sirva a eles, porque eu, Javé seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Mas quando me amam e guardam os meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Êxodo 20 versículos 4, versículo 4 a 6. Terceiro, somente o ser humano tem tendências de tomar o nome do Criador em vão. O Eterno zela pelo seu nome e não há outro Deus além dele para ser tomado em vão, e não tem estas tendências em seu caráter. Não pronuncie em vão o nome de Javé seu Deus, porque Javé não deixará sem castigo aquele que pronunciar o nome dele em vão. Êxodo 20, versículo 7. Quarto, somente o ser humano tem necessidade de um dia para descansar de seus afazeres. O Eterno não cansa e nem se fadiga para descansar e não tem estas tendências em seu caráter. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Quinto, somente o ser humano tem paz para ser honrados e necessidades de ter seus dias de vida alongados e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter e muito menos paternidade. A quem se submeter, honre seu pai e sua mãe. Desse modo, você prolongará sua vida na terra que Javé seu Deus dá a você. Êxodo 20, versículo 12. Sexto, somente o ser humano tem tendências para assassinato e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não mate. Êxodo 20, versículo 13. Sétimo, somente o ser humano tem tendências para adulterar e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não cometa adultério. Êxodo 20, versículo 14. Oitavo, somente o ser humano tem tendências para roubar e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Nono, somente o ser humano tem tendências para mentir e denegrir a moral das outras pessoas e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não apresente testemunho falso contra o seu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Décimo, somente o ser humano tem tendências para cobiçar as propriedades, homens e mulheres dos outros e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Aqui está bem esclarecido que sobre estas ações a lei coloca limites para o agir do ser humano são incompatíveis com o caráter de Deus. Com referência ao caráter do ser humano, a lei reflete perfeitamente, pois sua função é colocar limites de ações ao ser humano e mostrar sua vida pecaminosa e o Eterno não tem estas tendências em seu caráter. Não creio em um Deus com tendências pecaminosas como estão divulgando nas igrejas. Creio que o ser humano tem tendências pecaminosas porque já foram gerados em pecado e em pecados foram concebidos. O Deus que eu creio é perfeito, santo, puro, imaculado, verdadeiro. Em seu caráter nada a que a lei impute alguma falha e está a função da lei. A lei reflete o caráter corrupto do ser humano. O Deus que tem o caráter refletido na lei é o Deus das trevas. Só creio no que está escrito. Fica o desafio para mostrarem nas Sagradas Escrituras apenas um texto afirmando que a lei dos 10 mandamentos reflete o caráter do Eterno. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.